Jornal Notícias está de volta com o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron. Doutor Toron, o senhor já atuou em casos rumorosos, tanto na acusação quanto na defesa, né? Tem um papel mais confortável? Qual que é? Você se sente melhor? Olha, a verdadeira face do advogado, ela aparece na defesa. Quando todos acham que alguém é culpado, é aí que surge, verdadeiramente falando, a figura do advogado. Se nós pegarmos um caso clássico, como a defesa do capitão francês Dreyfus, André Dreyfus, é ali que surge a verdadeira figura do advogado. Se nós pegarmos um caso já no Brasil, como o da escola base, é ao defender pessoas que todo mundo acha que são culpadas, que a figura do advogado sobressai, é no desafio, mas não só pelo desafio, porque o papel do advogado é esse mesmo. Quando todos acham que alguém é culpado, a sociedade precisa que um determinado personagem cumpra com todo o vigor o papel de defender, para que se eventualmente sobrevenha uma condenação, a própria consciência social esteja tranquilizada. É daí que vem a expressão advogado do diabo, o famoso papel de advogado do diabo? Será que vem daí, não? Não, essa expressão vem de outro lugar. Nos processos de canonização, o Vaticano, ele tem uma figura que acusa aquele que vai ser canonizado. É como se fosse um advogado do diabo para incriminar um santo. É mais ou menos por aí. Mas o que eu queria dizer, eu fui assistente de acusação em alguns processos rumorosos, entre os quais... Susana von Richthofen. Susana von Richthofen, não é? Richthofen, é isso mesmo. Fui assistente de acusação no processo que culminou com a morte daquela moça jovem, filha de um querido amigo, nosso colega, a Liliana Friedenbach. Sim, também do Ari Friedenbach. Filha do Ari Friedenbach, meu querido amigo. Nesses processos, é mais confortável a atuação do advogado. Às vezes ela pode ter até ser expletiva, nunca é, nunca é. Mas você tem a mídia a seu favor, no cartório te recebem bem, o juiz te olha simpaticamente, o promotor sorri para você. Então, trabalhar na assistência de acusação, em geral, é mais fácil. Trabalhar numa defesa, por exemplo, do João Carlos da Rocha Matos... É muito mais difícil. Ou do juiz Nicolau dos Santos, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu posso te contar uma coisa? Diga. Eu sou um cara que frequento feira, eventualmente, vou muito à padaria, compro pão, domingo invariavelmente. Às vezes eu saio da minha casa, que é perto de Ibirapuera, e vou até Higienópolis, numa padaria, comprar pão. Não vou fazer merchandising, mas a padaria é maravilhosa, lá na rua Sergipe, mas não vou contar qual é. Bom, no tempo da acusação do juiz Nicolau, as pessoas me olhavam feio, como aquele ator que interpreta o personagem mau da novela. As pessoas me olhavam e encaravam. Virou vilão. Virou vilão. Então, o advogado tem isso. Pois é, doutor Toron, o doutor Márcio Tomás Bastos passou recentemente por isso, ao defender o Carlos Cachoeira, né? Carlinhos Cachoeira. O senhor falou que, claro que é importante o direito de defesa, é importante quando todo mundo acha que o cidadão é culpado, essa figura do advogado que o defende, para que se garanta que a condenação seja justa. Ele teve a melhor defesa possível e assim é que tem que ser. E às vezes até inocente. E esse é o grande ponto. Exatamente. E ele pode ser inocente também. Agora, como que é lidar, isso que o senhor falou, quando te olhavam ruim na padaria, o senhor se sentia mal? Como é que é? Me sentia muito mal. Me sentia muito mal. Evidentemente, eu fiz aí uns 20 anos de análise e isso ajuda a metabolizar, né, esses olhares que não são bons. Mas nós temos que entendê-los. Nunca me amedrontei também por conta de olhares de cara feia. Nunca. Sempre soube me comportar à altura. Também nunca... Procurou confusão também, né? Nunca fui procurar confusão com quem eu não conheço. Obviamente é um caso de loucura. Uma vez eu vi aquele assessor para assuntos internacionais da presidência, cujo nome agora não me vem. Marco Aurélio Garcia? Marco Aurélio Garcia, que é um intelectual, não há essa dúvida, podemos discordar dele aqui e ali, mas ele tem um episódio que ele aparece fazendo um sinal após o acidente da Gol, que evidentemente não era para as vítimas, mas eu vi esse homem ser agredido verbalmente no aeroporto de Congonhas. Eu fiquei ali firme, porque qualquer coisa eu ia interceder. Então, veja, isso incomoda, incomoda muito, mas não a ponto de me atemorizar. Doutor, o senhor escreveu recentemente, na semana que passou, um artigo na Folha de São Paulo que me pareceu muito interessante sobre a questão da violência policial em São Paulo. E o senhor disse lá pelas tantas que era necessário e urgente apostar em prevenção e em políticas sociais.
A gente tem visto em São Paulo, nos últimos tempos, muitos policiais também serem mortos, casos, como o senhor citou no artigo, daquele publicitário voltando de madrugada para casa, fechado pelas viaturas policiais e praticamente executado. A gente teve em Santos... Executado, não é praticamente, ele foi executado, exatamente, né? Sem chance de defesa. Sem chance de defesa. A gente viu em Santos também os meninos no carro. Por que isso está acontecendo em São Paulo? Acontece só em São Paulo? É um fenômeno das grandes cidades brasileiras? Olha, acho que há duas coisas diferentes aí. O episódio do publicitário, no meu modo de ver, revela despreparo. O episódio recente em Várzea Paulista me parece que se assemelha mais a uma execução. Esse em Várzea Paulista é aquele em que havia, segundo o relato da polícia, criminosos reunidos, a polícia chegou e o governador Geraldo Alckmin deu uma declaração dizendo que ficou vivo quem não reagiu, né? Me parece muito estranha essa afirmação. Ela me parece que vinda do governador deveria ter sido mais cuidadosa, pelo menos aguardar a apuração para se manifestar nesses termos. Ele já compra como certa, já dá como certa a versão policial. De qualquer modo, o caso de Várzea Paulista me parece mais próximo de uma execução. Ou seja, havia lá uma organização, ao que consta o partido Primeiro Comando da Capital. O PCC? O PCC reunido e a polícia chegou atirando. Parece que é isso. Eu não sei se é isso e não quero me adiantar até a conclusão das apurações. Agora, que é muito estranho todo mundo morrer e nenhum policial sequer tomar um tiro, é muito estranho. Porque tivesse havido tiroteio, nós teríamos visto projéteis, etc. e tal. Então, o que está me parecendo é que aí uma espécie de revanche, um revide da polícia. Isso me é muito preocupante, porque o Estado de Direito não comporta ações policiais fora da legalidade. Quando ações fora da legalidade começam a se dar, rompe-se o Estado de Direito e se cria uma insegurança. Muita gente aplaude essa coisa de que bandido bom é bandido morto, mas isso é errado. Até ter um filho é um risco morto, maior, até ter um filho morto por uma desse... ação policial desse gênero. Então, nós temos que entender, como diz um grande professor da Universidade de Milão, Frederico Stella, que a segurança pública ela tem uma dupla dimensão. De um lado é segurança contra a criminalidade, mas de outro, ela é segurança também contra a ação dos agentes estatais. Por isso, nós não podemos tolerar ações como essas. Por isso, nós não podemos tolerar, no outro plano, o amesquinhamento da garantia do habeas corpus. Por isso, nós não podemos tolerar a diminuição do espectro de incidência das garantias. Porque tão perigosa quanto essas ações ilegais da polícia, são também as diminuições das garantias nos tribunais. Na questão da violência policial, doutor Toron, o que é isso? É uma filosofia de maior violência da PM paulista, que mataria muito, não é? Qual é a sua avaliação? Olha, a minha avaliação é que a Polícia de São Paulo está agindo nesses casos como se fosse uma espécie de revide. Está em guerra com o PCC? Em guerra com o PCC. Agora, nós não estamos no estado de guerra. A polícia tem que se aprimorar, a polícia tem que investir em inteligência para combater com eficácia esses crimes. Matar não é papel da polícia, salvo no estrito cumprimento do dever legal, salvo em legítima defesa. Fora daí, a ação é tão criminosa quanto a dos marginais. Nós temos que ter presente isso, porque do contrário vai ser civilização ou barbárie. Nós não queremos viver na barbárie. Doutor Toron, nós tivemos recentemente, no começo do ano, o caso do Pinheirinho, uma desocupação lá em São José dos Campos. O senhor é um advogado, é um homem da lei. O governo argumenta o seguinte, olha, eu tinha uma ordem de reintegração de posse, a PM diz, eu cumpria uma determinação judicial. A gente viu que as imagens mostraram isso, que essa desocupação, primeiro ela começou às 7 da manhã, sem prévio aviso para as famílias que lá moravam, as pessoas foram surpreendidas ainda dormindo. Eu pergunto para o senhor, aquilo foi correto? Tinha um outro jeito de fazer? Como agir num caso daquele? Essa é uma grande questão que diferencia o Estado democrático do Estado de polícia. Sim, a polícia poderia cumprir sem prévio aviso, mas como se tratavam de famílias, os agentes policiais poderiam encontrar uma forma menos custosa, menos conflitiva de cumprir essa determinação judicial.
uma negociação. O que me parece é que a falta de aviso foi o meio pelo qual se evitou algum recurso na justiça para suspender aquela ordem. Impediu-se o diálogo, podia ter sido feito aquilo com um custo social menor. Então, isso me parece muito preocupante. Uma avaliação do senhor do papel do CNJ. A gente teve recentemente a gestão da ministra Eliana Calmon, que foi uma gestão de bastante conflito com a época presidente do Supremo, que também é o presidente do CNJ, né? O presidente do Supremo preside o CNJ, e à época era o César Peluso. O CNJ está exagerando, o judiciário é um poder menos corrupto do que o legislativo e o executivo, ou ele é só menos transparente? Duas coisas. Em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Justiça é uma conquista importantíssima para a cidadania. Com o Conselho Nacional de Justiça, não é só a questão da corrupção que está em jogo, é a questão da própria administração do Poder Judiciário. Finalmente, ele deixa de ser um poder apenas dos juízes e passa a ser um poder da República, em que diferentes atores que atuam nos tribunais podem atuar e, mais que isso, representantes do Legislativo, do Senado e da Câmara Federal. Então, nós temos um conselho integrado por diferentes atores da vida forense para analisar fundamentalmente técnicas de gestão, para melhorar o andamento da justiça. Corrupção, e atua também em casos de corrupção. A corrupção é um incidente, é um desvio. A corrupção é algo, eu diria, até menor no âmbito das preocupações do CNJ. O maior está como fez o ministro Gilmar Mendes. A questão do sistema penitenciário. Um mutirão para tirar quem estava ilegalmente na cadeia. E ele descobriu tantas e tantas pessoas presas há muito tempo. E o ministro Gilmar Mendes, com a capacidade que Deus lhe deu, ele foi muito claro dizer o seguinte: bom, aparentemente a questão penitenciária é um problema do executivo, mas não é. É um problema do judiciário, porque quem manda prender e quem manda soltar é o juiz. Então ele precisa ter uma gestão disso, e ele foi muito feliz com isso. Mas foi muito feliz também na questão do exame, de como é a produtividade nos tribunais. Você fala hoje, vamos abrir uma vaga no judiciário, todo mundo gosta. A carreira do juiz se movimenta, os promotores vão poder ter eventualmente mais alguém do quinto constitucional, e idem os advogados. Mas será que esse tribunal produz bastante? O que é quinto constitucional? Quinto constitucional é uma previsão da Constituição, de tal modo que 1/5 dos juízes dos tribunais pertencerão ao Ministério Público e à advocacia. Isso é quinto constitucional. Mas o que é importante, voltando ao tema, é que não basta abrir novas vagas nos tribunais. É preciso ver se esse tribunal processa e metaboliza os casos que lhes são submetidos a contento, se os processos andam bem ali, se eles são bem geridos. Doutor, chegamos aqui ao final do programa, tem o pinga-fogo. Eu pergunto, gostaria que o senhor respondesse rapidamente. Getúlio Vargas. Um estadista. Juscelino Kubitschek. Outro estadista. Ditadura militar de 1964. Condenável, mas que precisa ser melhor estudada. José Sarney. Um grande presidente. Fernando Collor de Mello. Também um grande presidente, embora tenha cometido grandes erros no seu período de mandato. Itamar Franco. Não tenho o que dizer sobre ele. Fernando Henrique Cardoso. Eu considero o Fernando Henrique Cardoso um dos maiores presidentes que o país já teve e acho que foi um grande momento para o Brasil. Lula. Outro grande estadista, em certo sentido até maior que o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi o homem que teve a sensibilidade de botar alguém como o Meirelles. O Henrique Meirelles na presidência do Banco Central. Ele venceu o partido, venceu preconceitos para botar um homem e criar condições de governabilidade. Um grande homem, aplaudo de pé o presidente Lula, sou fã de carteirinha dele. Dilma Rousseff. Tenho medo dela. Eu acho que o estilo trator dela me assusta e tenho medo que isso gere crises institucionais muito grandes. Filme preferido do Dr. Toron? Nossa. Olha, O Poeta e Carteiro é um deles. Vamos ficar com O Poeta e o Carteiro. Tá valendo. Um diretor de cinema preferido?
Ettore Scola. Boa. Um ator. Um ator? Como é aquele sujeito que fez o... Marcelo Mastroianni. Marcelo Mastroianni. Uma atriz. Uma atriz? Olha... Tá difícil aí, uma atriz. Tá difícil para mim. Me deu um bloqueio, me deu um branco. Pode voltar depois. Uma música. Então a gente volta na atriz depois se eu pensar. Uma música preferida Eu do gosto senhor. muito de Águas de Março. É linda. Um cantor preferido. Cantor? Chico Buarque de Holanda. Uma cantora. Cantora? Adriana Calcanhoto. Quer voltar na atriz ou bloqueou total? Olha, a atriz... Me lembra um filme. Tem o La Dolce Vita lá, que tem a Anita Ekberg com o Marcelo Mastroianni, não é isso? É, um belo filme também, mas não é ela Não minha é atriz preferida, não. Eu vou passar na atriz preferida. Vamos passar na atriz preferida. Eu também, agora não saberia dizer qual é a minha também, não. Um ídolo. Um ídolo? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, hoje, não tenho ídolos. Nesse processo de crescimento, eu deixei de ter ídolos. Há pessoas que eu gosto muito, mas que não são exatamente ídolos. Eu achei que fosse dizer que era o Pelé, mas tudo bem. Não, não. Tô brincando. Um livro. Um livro, O Deserto dos Tártaros, De quem é? Dino Buzzati. Boa. Uma frase, um pensamento do qual o senhor gosta muito, pode ser um poema, um verso, um Eu gosto lema. muito de uma frase do Churchill, e eu usei uma vez essa frase para saudar o ministro Gilmar Mendes no primeiro ano do exercício da presidência no CNJ e no Supremo. Nunca a sociedade deveu tanto a tão poucos. O Churchill utilizou essa frase para saudar os heróicos aviadores da RAF, né, da Royal Air Force inglesa, na Segunda Guerra Mundial, que protegeram Londres naquele momento Mantiveram, delicado. evitaram uma invasão da Inglaterra. Exatamente, né? e protegeram a Inglaterra e Londres, particularmente, no momento delicado da Segunda Guerra Mundial. E, como você falou, protegeram a Inglaterra de uma invasão. Doutor Torão, eu queria agradecer muito aí a sua entrevista. Muito obrigado. Boa noite para o senhor. Espero entrevistá-lo novamente mais à frente. Obrigado. Também obrigado. Boa noite. A notícia volta na semana que vem, logo após o Doutor Hollywood. Você pode acompanhar todas as entrevistas do programa no nosso site. O endereço está aí embaixo. E as notícias do programa pelo meu Twitter. Tenha uma excelente semana, muito boa noite e obrigado pela sua audiência.